Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maratonando Podcast. E hoje, seguindo a nossa saga do PFC, temos aqui mais uma convidada bem especial, Tainara Piva. Tainara, se apresenta pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tainara. Eu vou falar um pouquinho de mim, assim, da minha história com a corrida. Eu comecei em Você sabe que hoje eu tentei fazer, tipo, uma retrospectiva, assim. Gente, faz muito tempo que eu acho que eu comecei a correr em 2017, que na verdade, eu não fazia nenhuma atividade física. Aí eu comecei com uma alimenta e nem tinha uma alimentação saudável, assim, a minha alimentação, meu Deus do céu, era só a base de bolacha do trabalho e comida de restaurante. Aí início de 2017, comecei a me alimentar melhor e, aí nisso eu vi que meu corpo começou a mudar. Eu comecei a fazer umas corridinhas, daí eu sou daquelas que, assim, ó: "Ai não, eu quero tal objetivo", então eu já tenho, tipo, eu queria correr, mas, tipo assim, eu queria fazer uma prova, e então eu já me inscrevi em uma prova de 5 km para eu ter como meta os 5 km. O dia que eu me inscrevi, eu vou fazer a maior loucura da minha vida, eu vou me inscrever em uma prova de 5 km, eu não sei nem se eu vou conseguir. E aí, enfim, aí fui me inscre treinei para essa prova, me inscrevi e fiz essa prova. Eu consegui terminar, e eu fiquei fazendo algumas provas de 5 km em 2017. Em 2018, início de 2018, eu já estava fazendo prova de 10 km. Aí eu comecei a ver assim, ó: "Nossa, eu gosto, tipo, dessa eu gosto disso", sabe. Aí eu foi onde eu incluí musculação, porque eu estava só correndo. E começou a aparecer umas dorzinhas, assim, aí eu fui no médico, ele disse assim: mas tem que fazer fortalecimento". Aí eu não sabia de nada, né, eu não sabia, eu bem leiga no esporte, assim, aí eu fui procurar, tipo, para fazer o fortalecimento. Aí foi onde eu entrei na academia e comecei a fazer o fortalecimento. Aí eu fui para os 10 km e final de 2018 eu fiz os 21 km de Floripa, em novembro. Assim, quando eu terminei aquela prova, assim, eu me senti, assim, espetacular, né. Eu terminei quase morrendo, mas enfim, estamos aí, né. E aqui onde eu moro aqui próximo tem a Serra do Rio do Rastro. Sabe qual é? É. E tem aqui Na época, quem era a X3M, que organizava uma prova, que, tipo assim, tu tinha que participar de um sorteio. Hoje eu não sei como é que tá isso. Então, tipo assim, ó, aí eu assim: "Cara, eu vou me inscrever", eu acho que o resultado só saía lá por dezembro. Eu assim: "Ah, eu vou me inscrever no sorteio". No sorteio, sabe, tem aquela chance, pode dar certo e pode não dar. Aí me inscrevi nesse sorteio para fazer a prova em 2019. Aí me inscrevi e eu fui sorteada na primeira chamada. Aí eu fiquei treinando só para aquela prova. Aí eu também sou assim, ó, quando eu quero fazer uma prova, eu treino só para aquilo. Eu não consigo muito mudar o meu foco, sabe. Aí em 2019 eu fiquei só, fazendo 25 km ali da serra, que eu fiz. Aí, enfim, aí depois veio a pandemia, daí na pandemia eu acho que todo mundo
diminuiu, assim, não sabia muito para onde ia. E aí depois 2022, aí eu comecei a fazer umas provas mais longas, assim. Aí o meu foco, eu gosto, tipo assim, eu gosto de 10 quilômetros, mas eu faço só 10 quilômetros para mais, eu não faço menos que isso. E, Renata, deixa eu te perguntar, voltando um pouco pro começo, eu vi que Uhum. a gente tem algumas coincidências aí. Eu também comecei a correr em 2017, e pelo que você me falou, me parece até que teve ali algum componente, talvez estético, um pouco de questão de saúde, na Isso. questão da prática de exercício, né? Foi exatamente como eu comecei, e por coincidência fiz a mesma coisa que você. Fazia um mês que eu corria, eu vi uma prova de corrida e resolvi me inscrever. E sequer sabia se eu conseguia correr aquela distância. Salvo engano, foi uma prova de 4 quilômetros. E acho que eu nunca tinha nem corrido 4 quilômetros e estava inscrito na prova. Foi, assim, um fiasco, foi uma estreia pavorosa, Ah, mas mas eu acho que foi, é de todo mundo, assim, né. foi o que serviu para me motivar a querer, de fato, me desenvolver nessa atividade, me fez tomar gosto. Apesar de, assim, os 500 metros iniciais da prova, eu só conseguia pensar, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não fiquei quieto em casa? Mas no final Ai. acabou sendo divertido, me serviu para fazer tomar gosto e aqui estamos. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse seu relato inicial é como você progrediu rápido as distâncias. Você começou e ali com poucos meses já estava correndo 10, já foi correr meia maratona. Onde é que isso foi parar? Ai, foi parar nos 80 quilômetros, porque eu sou aquela louca, tipo assim, eu sou aquela só que eu não tô treinando, né, eu tô assim, tô de boa. Ah, eu vejo umas provas, assim, ah, mas por que não? Vou me inscrever, depois eu treino. Eu me inscrevo e tipo assim, eu me inscrevo sempre com muita antecedência e depois eu vou treinar. Porque, tipo assim, ó, se eu começar a treinar e deixar para me inscrever depois, aí eu durante o ciclo de treino, eu começo assim: "Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso?". Aí se eu não tivesse me inscrito, eu não ia me inscrever, entende. Então é assim até hoje, tipo assim, ó: "Ai, tá, vamos fazer tal prova? Tá, vamos. Ah, depois a gente treina, mas primeiro eu tenho que estar inscrita". Aí eu acho que foi mas a minha distância favorita é 21 quilômetros. Aí até 2000 e não, aí em final de 2022 tinha 30 quilômetros da Ponta do Papagaio, que acontece em fevereiro, que é em uma praia aqui em Santa Catarina, e eu me inscrevi nessa prova final de 2022, que aí seria para fevereiro de 2023. Aí acho que foi em janeiro, eu não tinha feito a prova dos 30 quilômetros ainda, e eu olhei a prova uma propaganda da Rota da Baleia, que é 80 quilômetros, aqui em Santa Catarina também, e eu olhei assim: "Ah, por que não, né? Quem faz 30 faz 80". Aí tá, treinei para esses 30 quilômetros quase morrendo, porque era verão. Cara, eu odeio correr no verão. E era verão e praia, né, 2 coisas que não são meu forte. Mas, eh, antes de eu fazer os 30 quilômetros, no ano anterior eu já tinha me inscrito também para a maratona de Floripa, tudo para 2023. Então, assim, bom, já que eu tô num ciclo de treino, vamos aproveitar tudo junto. Aí tá, e fui lá eu com 2023, os 30 quilômetros da Ponta do Papagaio, a Maratona de Floripa e a Rota da Baleia, treinando tudo pra
mesma coisa. 2022, desculpa. Aí eu fiz essas provas de 30 quilômetros, assim, bom, 30 quilômetros, é só fazer 2 vezes esse percurso e mais um pouquinho. Ok. Aí fiz a maratona de Floripa, eu acho que foi uns 15 dias antes da Rota da Baleia, e a maratona eu usei mais como um treino. Então, eu estava, assim, me preparando psicologicamente também pra Rota da Baleia, então, assim, ó, eu tinha que terminar a maratona muito bem, esse era meu foco. Porque se eu não conseguisse fazer 42 quilômetros no asfalto bem, como é que eu ia fazer 80 quilômetros em beira-mar e trilha, sabe? Eu não ia. Então, assim, esse foi o meu foco. Aí eu terminei os 42 quilômetros bem, aí eu fui fazer os 80 quilômetros da Rota da Baleia. E que saía de Imbituba e termina em Garopaba. No caso, passa por 3 cidades. E é tudo beira-mar e trilha. Larga de manhã, às 5 horas, e vai até o final do dia, né, ali durante o percurso. E eu sempre digo que a Rota da Baleia é a minha queridinha, assim, foi porque foi um ano em que eu me desenvolvi muito, fisicamente e principalmente psicologicamente, porque o 80 quilômetros não é o físico que vai fazer. Acho que qualquer prova acima de 42 quilômetros não é o físico que vai te levar até a linha de chegada. É sim, o teu psicológico. Se tu tá com o psicológico bem preparado, tu vai longe. Então, assim, foi muito bom para mim. Eu terminei, tipo assim, cara, qual é a próxima ultramaratona que eu já quero me inscrever? Mas graças a Deus que eu esperei um pouco e disse assim: não, isso eu acho que é só uma, eu faço só uma vez na vida. Provas assim, porque envolve muita logística, da vida pessoal. E o ano passado eu fiz a maratona de Floripa, voltei para a maratona de Floripa também, que é uma das provas que eu adoro. E esse ano estamos aí. Agora vamos detalhar essas provas todas. Tô vendo aqui no seu Instagram que você mencionou que já tem 6 meia maratonas em sub 2 horas. Isso. Me conta um pouco sobre elas. Como é que foi a sequência? Quais que foram os tempos? Como é que foi o preparo para essas provas? Putz, a meia maratona é uma distância que eu gosto. É assim, 10 quilômetros, 5 quilômetros, tu vai para a prova e tu termina e diz assim: "Ai, pronto, já acabou?". 10 quilômetros para mim é uma distância que, tipo assim, tu vai, curte mas também não se desgasta tanto. E meia maratona é uma distância que tu consegue encaixar, na vida, assim, e principalmente nos treinos que tu consegue encaixar tranquilo. E as provas não é tão forte como os 10 quilômetros, mas é uma distância que tu também consegue aproveitar e não se desgastar tanto. Então, 21 quilômetros é a minha queridinha também. Eu fiz a meia de Floripa em 1 hora e 57. Eu nunca esqueço esse tempo. Aí depois sempre variou entre 1 hora e 50 e 1 hora e 53, mais ou menos, assim. Eu fiz ó, a primeira vez que eu vou fazer esses, porque eu nunca tinha listado, assim, foi a meia de Floripa. Eu fiz, 2 vezes a meia de Criciúma. Eu fiz a meia da Palhoça.
calma que eu vou lembrar aos poucos, assim. Gente, eu fiz mais, só porque eu não lembro, deixa eu ver. Ah, eu fiz a de tubarão também. E tem mais alguma, que agora eu acho e da fumaça. Aqui do Morro da Fumaça também, essas que eu fiz. São as que e sempre variou ali, mais ou menos nessa distância, assim. E você tem, pelo que me parece, um gosto, assim, uma queda por provas de trilha, né? Assim, eu gosto mesmo é de asfalto, sabe. Correr, tipo assim, tu vai lá, corre na Santa Paz, não se preocupa com nada, não se suja. Mas assim, prova de trilha eu gosto, mas, tipo assim, são experiências únicas, assim, né, que é a mesma coisa, tipo, correr na beira-mar. Nossa senhora, é muito parece que não termina nunca, assim, de ficar correndo na beira-mar. Mas assim, é bom. Maravilha. Agora me conta um pouco das suas maratonas. Você fez 2 vezes a maratona de Floripa, é isso? 2 vezes a maratona de Floripa. E como é que foi E a estreia na maratona? assim, eu as minhas provas-alvos eu sempre tento encaixar quando não é verão. Então normalmente eu faço provas de março a, no máximo, novembro. Novembro, assim, estourando. Mas a gente pode fechar em outubro ali, porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu acho que são meses muito quente para treinar. Eu não gosto de treinar, eu não gosto de fazer prova, eu tô sempre morrendo no calor, eu não faço um bom desempenho no calor. Meu desempenho bom, assim, é no friozão, assim, quando tá aí é onde eu sou apaixonada, né, de correr no frio. E aí, assim, quando eu pesquiso as provas, eu vou mais ou menos nesse caminho, assim, tá, mas quando vai ser, mas qual é o clima que vai estar. E Floripa é um dos lugares que, tipo assim, é ali no meio do ano, eu consigo fazer um ciclo de treino com temperaturas agradáveis e fazer a prova ali no pico, assim, e é um lugar que é plano para ter um bom desempenho. Assim, a minha primeira maratona eu terminei assim, dizer assim: "Nossa, eu sou muito incrível". E foi uma prova bem tranquila, eu achei que ia ser mais difícil, mas não, foi bem tranquilo, eu a e eu não gosto muito de repetir provas. Porque a não ser que, tipo, seja distância menor, assim, mas, tipo assim, provas longas eu não gosto de repetir, porque como eu trabalho muito com o psicológico, não vai ser nenhuma novidade, sabe. Quando eu voltei a segunda vez para a maratona de Floripa, eu já sabia qual era o trajeto, eu já sabia aonde que fazia curva, eu já sabia, tipo assim, cada detalhezinho, então para mim não teve nada de novo. E então para mim tudo que é a primeira vez, parece que é mais incrível, sabe. Então a minha primeira maratona, que foi em 2022, para mim foi a melhor prova que eu tive, assim. Embora em 2023 foi mais ou menos na mesma ao mesmo tempo que eu fiz dentre provas, mas parece que 2023 eu sofri mais, eu me cansei mais e eu fiquei com aquele gostinho assim: "Tá, eu não teve nada de novo", sabe. Então foi essa a diferença, assim. Agora, o que pra mim parece um negócio meio irreal até, quando eu tenho
confesso que eu tenho alguma dificuldade de imaginar. Não sou nem um pouco adepto de prova de trilha, de prova fora do asfalto, beira de mar, morro. Fujo disso tudo. Até estou inscrito para uma por livre e espontânea pressão dos amigos, mas tento fugir o máximo que posso. Então não consigo me imaginar sequer cogitando de me inscrever para uma prova de 80 quilômetros. Agora, não dá para dizer que não me desperte alguma admiração essa coragem, essa vontade, essa disposição de se inscrever e de participar de uma prova dessa, que deve ter os seus encantos. Eu admito que consigo imaginá-los, em que pese queira que eles permaneçam bem longe de mim. Me conta um pouco, como é que foi esse processo de decisão de se inscrever para essa prova? Como é que foi o processo de treinamento para esse ciclo? E principalmente, como é que foi a realização dessa prova? Assim, quando eu me inscrevo para umas provas, assim, muito, muito louca, eu não penso muito. Eu me inscrevo e depois, tipo assim, cara, depois eu penso, né. Então, assim, eu me inscrevi e como eu comecei a treinar tanto para assim, foi um ciclo de treino, foi bem cansativo. Eh, Como eu não tenho filho, não tem nada, foi muito mais fácil, né. Porque não envolve somente os treinos, envolve também uma vida pessoal, assim, uma vida profissional que tudo tem que ajudar, assim, a tu alcançar esse objetivo, porque eu entendo que não seria até na época quando eu decidi fazer isso, eu trabalhava presencial e eu pedi para migrar para home office até por questão desse negócio de treino. Porque como os treinos ia ser muito intensos, ia ficar um pouco difícil de a questão, tipo, do trabalho, assim, ir e voltar ao trabalho e mais conciliar os treinos. Então eu tive essa vantagem, assim, também pode-se dizer. Mas, assim, foi um ano em que eu só trabalhei, treinei, comi e dormi, eu não fiz mais nada, assim. Eu não tinha eu não tinha vida social, eu não tinha nada, porque chegava final de semana eu estava cansada, eu só queria dormir e colocar gelo no joelho, era só isso que eu queria fazer na minha vida. E os meses mais intensos ali foi julho e agosto, em que ali na semana dava em torno de 100 quilômetros de treino por semana. Então era bem cansativo, assim. E, tipo, final de semana, no sá eu fazia meus longos no sábado, e então, tipo assim, ó, sábado era somente para isso, porque, tipo, era 4, 5 horas, correndo para aquilo, né. Aí tu chega em casa, tu não tem vontade de fazer mais nada, tu só quer tomar um banho e descansar, e colocar gelo no joelho, porque é a única coisa que dá vontade de fazer. Mas, assim, pra prova, tu tem que ter uma logística muito boa, assim, também, tipo, o meu marido me apoiou bastante, até porque eu sempre digo, assim, que quando, eu concluo alguma prova, eu não termino sozinha, né, eu nunca ganho a prova sozinha, eu sempre é todo mundo que ganha, porque, o meu marido me acompanha, tipo, nos treinos, assim, também. E aí, inclusive, nos 80 quilômetros, ele foi no carro de apoio também, que foi onde me ajudou, assim. Aí eu fiquei um pouco ansiosa para essa prova. Eu larguei
umas 5 horas da manhã em Laguna. E eu combinei que ele me encontrasse mais ou menos a cada 2 pontos de apoio, assim. A hora que e nessa prova eu estava marcando na minha cabeça para fazer de 10 em 10 quilômetros. Eu nunca, até porque no dia anterior que teve o cara que estava explicando lá a prova, ele falou assim: "Ó, essa prova vocês não vão fazer uma prova de 80 quilômetros, vocês vão fazer prova de quilômetro a quilômetro". E isso me pegou bastante, e eu marquei, tipo, de 10 em 10 quilômetros. E eu fui marcando, tipo, a cada 10 quilômetros eu zerava na minha cabeça e fazia mais 10 quilômetros. E assim, os primeiros durante a prova em si foi, mil maravilhas, assim, né. Foi cansativo, foi, mas eu acho que eu estava tão anestesiada, assim, que eu estava tanta vontade de fazer aquilo, que eu estava praticamente realizando um sonho, assim, né. Me conta então como é que foi a prova em si. A hora que você começou, o que aconteceu de errado no percurso, que possivelmente tenha acontecido, como é que foi o Cara, trajeto? eu posso estar sendo, leiga demais ou ignorante demais, mas aquela prova não teve nada de errado, tudo que aconteceu foi, tipo assim, tudo perfeito, o tempo estava perfeito. Mas, tipo, só se me perguntar, tipo assim: quando tu estava em tal lugar, que sabe que horário que era?" Porque, tipo, eu larguei às 5 da manhã e só fui parar às 4h30 da tarde. Eu não parei em nenhum momento, né. Então, eu não sei em que horário que era. Tipo assim, dizer assim: "Ai, meio-dia tu estava onde?" Eu não sei onde é que eu estava no horário do meio-dia, qual era a pa eu meu foco era tão grande em terminar aquela prova, que tudo estava bom, assim, sabe. Eu até mas, assim, eu deixei protetor solar no carro. Porque às vezes, assim, cara, se eu precisar de protetor solar, quando eu estiver no ponto de apoio, eu só pego e passo lá rapidão quando for, tipo assim, mais ou menos meio-dia eu paro, eu reponho. Tu acha que eu lembrei de passar protetor solar? Não, eu não lembrei de passar protetor solar. A última coisa que eu lembrei foi o protetor solar. E no último ponto de controle que eu encontrei o meu marido, acho que faltava uns 20 quilômetros para terminar. Então eu já estava quase terminando, basicamente, né. E quando foi a última vez que eu vi ele lá no ponto de controle, a única coisa que eu pensei assim: "Cara, a próxima vez que eu for ver ele vai ser só na chegada, então eu tenho que terminar isso", sabe. E E essa última parte eu acho que foi a parte mais difícil, porque eu já estava cansada. Ah, eu sabia que o meu próximo ponto era terminar. O sol já não ele não estava se pondo, mas já não estava aquela claridade 100% do dia, sabe. Tinha uma última trilha para encarar, e tu fica tanto tempo sozinha nessa prova, que no final, tu só quer encontrar uma pessoa pra tu ter certeza que tu tá no lugar certo, e embora eu sabia que eu estava no lugar certo, mas parece que tu encontrando um staff lá naquele último ponto, parece que tu diz assim: "Nossa, eu não tô sozinha", porque aí todo mundo do solo, tipo, todo mundo que era do revezamento já tinha passado, né. Então estava só todo mundo do solo, e como era só ida, não voltava, tu não encontrava mais ninguém, todo mundo que estava naquela todo mundo mais ou menos já estava em uma distância e tu não encontrava mais ninguém, assim. Então ali a última trilha eu só pensava assim: "Ó,
Meu Deus do céu, eu não posso cair aqui nesse meio do mato dessa trilha, porque senão vai saber lá quando as pessoas vão me achar, eu vou ter que dormir aqui no meio desse mato. Eu penso, tipo assim, pensamentos, mas aí eu pensava assim: "Não, esquece isso, foca na trilha". Aí, cara, deu tudo certo, venci a trilha. Aí eu acho que quando estava faltando uns 2 quilômetros para terminar a prova, eu acho que nem 2 quilômetros, que eu acho que eu encontrei o último staff, assim, aí que eu foi tipo assim, na saída da trilha, tu só pegava mais uma ruazinha para chegar na chegada. A hora que eu encontrei aqueles staff, eu assim, eu já comecei a chorar ali, porque tipo assim: "Ai, eu não acredito que falta só 2 quilômetros". Ele assim: "Não, falta menos de 2 quilômetros, continua e não sei o quê". Eu já estava chorando antes da chegada, né. Cara, aí eu sorte que foi uma colega minha, ela tinha feito o revezamento e ela estava lá um pouco antes da chegada, que foi onde ela pegou a minha mão e me deu a direção para a chegada, porque eu estava tão emocionada que eu não, tipo, eu acho que eu não ia conseguir encontrar o caminho da chegada, embora, tipo assim, era uma praia, era só seguir reto, sabe. Mas enfim, é a emoção que leva a gente a fazer isso, né. E quando eu cruzei aquela linha da chegada, o locutor queria falar comigo e eu chorando. Se tu me perguntar o que eu falei para esse locutor, eu não vou lembrar, porque eu chorei tanto, que aí eu parei e tipo assim: "Cara, eu preciso tomar um banho". Aí eu só saí de lá, eu fui direto pro hotel. Foi onde que eu vi o estrago. Eu estava toda queimada do sol. Aí a mochila tinha que, tu tem nessa prova tu tem é obrigatório usar mochila de hidratação. Eu estava toda assada, assim, da mochila de hidratação, porque eu corri só de top, e eu estava enfim, aonde a mochila de hidratação pegou, assou tudo, assim. E eu tomei um banho, eu assim: "Tá, ok, agora vamos lá pra premiação". Eu cheguei lá na premiação, aí eu fiquei lá sentadinha esperando a premiação, na hora de descer daquele pódium lá, eu assim: "Cara, gente, eu acho que eu não vou conseguir descer, eu acho que agora eu vou cair", porque eu estava começou a vir tanta dor muscular, tanta dor no joelho, que olha, eu mal estava conseguindo andar. Aí eu acho que o mais difícil, eu acho que foi o pós ali, porque doeu tudo. Tudo que tinha que imaginar doeu e eu toda assada, eu não consegui dormir direito aquele dia, olha, foi assim, foi a pior coisa da minha vida. E quanto tempo levou a prova? 11h30. 11 horas e meia. Você sabe quantas pessoas tinham fazendo solo? Ai, não lembro quantas tinha. E a sua posição, você sabe? No geral? É. Ai, Quanto? também não, filho, eu só queria terminar logo. Ah, você sabe que vendo você contar e falando como foi bom, e vendo a sua emoção, lembrando da prova, assim, eu quase tive uma vontadezinha de fazer. Mas aí a hora que você chegou na parte das assadoras, da queimadura de sol, já me recompôs. Não, Então você já é uma coisa que eu digo pra todo mundo, assim, ó: "Cara, se tem vontade, vai lá e faz, mas faz só é coisas pra se fazer só uma vez na vida, não é isso era coisa pra se fazer isso sempre". era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Volta a fazer? Um dia posso voltar, mas eu acho que hoje não, porque se eu disser para o meu marido que eu quero fazer essa prova de novo, eu acho que ele pede separação. Não é, imagino que não seja realmente um período fácil essa preparação, tá acompanhando, tá, né, finais de semanas perdidos todos em treino, não é É,
E, tipo, tu tem que ter, principalmente, tipo, nessas provas mais longas, eles não nessa prova eles não pedem, mas tu pode ter um carro de apoio, onde que aí tu tem que parar nos pontos de controle, tu tem que esperar. Eu acho que não só quem tá na prova, mas eu acho que quem tá esperando é muito difícil também. E lá naquele último trecho em que um dos momentos em que eu me sentia mais sozinha, teve uma hora em que eu assim: "Ai, eu vou dar uma olhadinha no meu celular, né, pra ver se tem alguma coisa". Aí eu olhei assim, tinha um vídeo que a minha irmã me mandou dos meus sobrinho, falando assim: "Vai, Tatai, vai, Tatai". Ai, daí, tipo assim, eu estava no meio do nada, no meio de um pastão, assim, eu tinha que prestar atenção nas bandeiras para onde que eu tinha que ir, e eu ouvindo aquilo lá, meu sobrinho cantando, eu queria sentar ali e começar a chorar, assim, sabe. De Mas aí eu assim: "Cara, esquece isso, foca onde tu tem que ir", porque, tipo, tu passa tanto é um momento também, foi um momento de aprendizado, porque, tipo, passa um sentimento tão forte ali, que tu acaba ficando mais sensível, assim. Realmente é um nível de comprometimento que não tem como a gente dissociar dessa emoção, né? Na hora de botar em prática tudo que a gente tentou ali, passou tanto tempo planejando e treinando para conseguir, né? Aham. Mas agora vamos falar de coisas mais leves um pouco. Estamos muito emocionados. Ai, Eu sempre tenho perguntado para todo mundo e ninguém conseguiu chegar perto de uma resposta. Vamos ver se você vai ser a primeira. Eu ixi. tô vendo no fundo ali que tem vários troféus. Ah, sim. Eu quero saber de você. Quantas provas tu já correu e quantos pódios você pegou? Ai, não. Não, nunca anotei. Quantos pódios? Ah, tem uns ali que tem uns que não é nem o troféu, sabe, alguns são, tipo assim, umas medalhas, que aí, tipo assim, ó, eu não penduro, eu guardo tudo lá numa caixa, então eu não sei quantos de 10 quilômetros mesmo, nossa, eu já fiz muita prova de 10 quilômetros que eu nem contabilizo, assim. Sigo o meu desafio pessoal de encontrar alguém que saiba de cabeça. Ah, é verdade, A, a, porque a se eu Duda me tiver falou que tem anotado, mas não sabia falar também. Então não Ah, valeu. não, eu acho que o Enio não tem. Não, o Enio também tem, provavelmente tem nas anotações. Mas Ah, de tá. perguntar de bate-pronto, ninguém soube me falar ainda. Ah, não. E nem tenho muita esperança que em algum momento eu vá encontrar alguém, a não ser que seja alguém que esteja muito começando, que E ainda tu não tenha. sabe o teu? Claro que não, tenho a menor ideia. Eu contei, eu lembro assim que eu até comentei com a Duda no podcast. Eu comecei a fazer uma planilhazinha do Excel, anotando as Ah, provas, os tempos e tal. E eu fui anotando, inclusive os treinos, por, sei lá, uns 2 meses, 3 talvez. Aí já começou a virar bagunça, me perdi, ah, abandonei. Eu lembro que em algum momento eu tinha contabilizado 20 provas, assim, no primeiro ano que eu corri. Depois disso eu nunca mais parei para contar. Tem um tanto de medalha aqui, do outro lado tem mais um tanto, e não tenho a menor ideia. Um dia eu paro para contar, ver se eu consigo lembrar. Mas eu ainda sigo com esse objetivo de encontrar alguém que vai saber me responder de plano. Agora, uma das coisas que eu mais gosto de falar quando a gente está conversando sobre corrida são tênis de corrida. certo. Me conte das suas preferências, dos seus gostos, das suas decepções com tênis de corridas. Cara, eu eu sou aquela chata
que depois que provei um Nike da vida, que eu tive um Nike, eu não sei, não quero saber de outras marcas. Eu já tive um, eu acho que era o Nike Odyssey React. Aquele tênis lá era muito bom e depois eu acho que saiu de linha. Sim. Era muito responsível aquele tênis e eu adorava. Aí eu só aposentei porque embaixo mesmo ficou liso, né, de tão usado que depois eu migrei para o Pegasus. E o Pegasus eu acho que é um caso de amor ou ódio. Ou tu gosta ou tu não gosta, né, porque eu sou apaixonada pelo Pegasus. Se me disser, tipo assim: "Ai, Tainara, compra outra coisa, um outro", gente, eu prefiro não arriscar, porque eu até já testei outros modelos e não pode ser psicológico, enfim. Quando eu uso outro tênis, me dá dor no joelho. Pode ser psicológico? Pode, mas então, tipo assim, eu uso só o Pegasus e pelo jeito ele vai continuar na linha por muitos e muitos Ah, anos. o Pegasus é imortal. É, Bom, se tá funcionando, não tem por que mexer. é. E Né? tipo assim, ai, eu não tenho tênis de placa, não pretendo ter, porque, tipo assim, ó, ai, é a mesma coisa, tipo assim, ó, andar de avião na classe executiva. Se tu nunca andou, tu não sabe como é que é, então tu sempre vai na econômica. É a melhor definição que eu ouvi em muito tempo. Faz, Então eu acho que tênis de faz todo placa e sentido. tênis sem placa é isso, eu prefiro não testar, porque a hora que eu testar, eu sei que eu vou querer só aquilo, então deixa assim como tá. Faz, faz todo sentido. E realmente, depois que eu testei, eu tenho que travar uma batalha interna todo dia pra não querer fazer todos os treinos com tênis de placa. É, exato. Aí, tipo assim, ó, aí eu tenho um tênis eu tenho os tênis de treino e tenho os treinos de prova. Os tênis de prova. Aí os tênis de prova são, tipo assim, são os não que são os melhorzinho, mas é só para aquilo ali. Os tênis de treino já estão tudo lá gasto, né. Então, tipo assim, ó, eu já deixo separado, tênis de prova é tênis de prova, tênis de treino é tênis de treino, não vai querer "Ai, porque hoje eu vou treinar de tênis", não, é separado. Legal. Ai, tosse, velho. Eu acho que eu vou começar a encaminhar a gente pro final pra eu liberar você, senão eu vou ficar a noite inteira aqui conversando. Tainá, deixa pra gente uma, um conselho, uma dica sua para quem tá começando a correr, para quem tem vontade de entrar nessas provas malucas de 80 quilômetros, para quem tem vontade de começar a correr hoje e no mês que vem já tá fazendo meia maratona. Que conselho você pode dar para esse pessoal? Cara, eu não sou a melhor pessoa para dar conselho, tá. Então, uma coisa que eu digo assim, ó, se tu tem vontade, tu se inscreve e depois tu treina, porque se tu deixar para se inscrever depois, tu não vai treinar e tu não vai fazer nenhum dos 2. Então e faz. Eh, Se tu tá com vontade, faz de uma vez e depois a vontade já passa, do que tu ficar com vontade sempre, 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 assim, sabe. E que para quem tá começando, ai, não queira fazer todas as provas de uma vez só. Tenha cautela, porque eu vejo, muitas pessoas tipo: "Ai não, eu vou começar a correr hoje, daqui 3 meses eu vou fazer 21 quilômetros". Não gente, tu até pode fazer, mas que nível que tu vai querer fazer?
tu vai querer fazer em um nível bom, eu acho que, tipo assim, eu acho que eu só fui migrando de distância quando eu já estava satisfeita com o meu resultado, em determinada distância. Eu só migrei para os 10 quilômetros quando eu estava satisfeita com o meu resultado nos 5 quilômetros. Eu só fui para os 21 quilômetros quando eu estava satisfeita com o meu resultado dos 10 quilômetros. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Seguiu sim. A dica é bastante valiosa essa, sem sombra de dúvida. E é importante que a gente lembre também que essa satisfação, ela é absolutamente pessoal, né? Não Isso. necessariamente a minha satisfação vai se refletir no seu tempo. Não, tipo assim, ó, quando eu fiquei satisfeita com os meus 5 quilômetros, foi quando eu fiz 5 quilômetros em 25 minutos. Então, tipo assim, ó, para outra pessoa, esse tempo pode estar, tipo assim, nossa, muito alto, mas eu estava muito feliz com esse resultado, né? Então, então é isso, não se comparar e também não se comparar com a outra pessoa. Ai, porque o fulano faz isso assim, mas tu tem a mesma vida do fulano? Tipo assim, ó, eu tenho que trabalhar 9 horas por dia. E o fulano faz o que durante o dia? Então, é muito essa comparação também, né? Se esse teu resultado, esteja satisfeita com o seu resultado. Tainara, e além do PFC, aonde mais a gente pode te acompanhar? Sua rotina de treinos, rotina de provas? Tá sempre ativa nas redes sociais? Como é que tá? Onde é que a gente te acha? Ai, a minha rede social eu não aconselho não, porque eu falo tanta coisa nas redes sociais, eu não posto, muitas vezes eu não posto coisa de só corrida, eu posto muito meme, eu falo mal das coisas, eu eu não te às vezes eu não tenho muito filtro, né. É disso que o povo gosta. Inclusive, eh, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. E quando eu vou para lá, eu me realizo, né, porque aí eu fico filmando as coisas e falando as coisas e os outros não vão entender o que eu tô falando. Mas enfim, às vezes eu tenho que dar uma filtrada. Pode me seguir no Instagram e no Strava também, eu sempre subo meus treinos lá. E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio com a Tainara. Tainara, foi um prazer te receber. Histórias super divertidas, inspiradoras. Acho que um dos episódios mais emocionantes com o seu relato da Rota da Baleia. Quase conseguiu me convencer a fazer uma prova de trilha. Quem sabe numa próxima tentativa. A gente Ai. fica... Só antes de sair do vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Quem quiser, os episódios são disponíveis também no Spotify, tanto com áudio quanto com vídeo. E é isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.